Nessa videoaula vamos ver o tópico de classificação de sistemas. Nós vimos a classificação de sinais e sequências, normas, medidas de energia e potência feitas sobre uma sequência ou um sinal. Agora vamos ver, da mesma forma que a gente viu para sinais, classificação de sistemas. A gente vai ver as classificações entre sistema linear versus não linear e vai verificar um teste que nos permite verificar se o sistema é linear ou não. Vai ver a classificação quanto à causalidade do sistema, vai ver o que isso significa. Vai ver também a classificação quanto à variância no tempo, ou seja, se o sistema tem um operador T, que a gente viu antes, fixo ao longo do tempo, ou se o operador muda ao longo do tempo. Essa classificação é em relação a sistemas variantes ou invariantes no tempo. Tipicamente no curso a gente vai lidar com sistemas invariantes no tempo. E também vai ver a classificação entre sistema estável versus instável. E vai ver quais são as condições que têm que ser atendidas para que um sistema seja considerado estável ou não. A gente vai ver que existem várias formas de verificar se um sistema é estável ou não. A gente vai ver a condição que garante a estabilidade do ponto de vista do que acontece com a entrada e o que acontece com a saída resultante da operação linear sobre o sistema, mas também vai ver outras opções de verificar a estabilidade usando outras representações, como por exemplo a resposta impulsiva e a função de transferência de um sistema. Então existem diversas formas de a gente verificar a estabilidade de um sistema. Isso é bom, porque a gente consegue confrontar formas diferentes e validar uma determinada classificação. Então, vamos começar então com linearidade. O sistema vai ser dito linear se o operador que define o sistema é linear, ou seja, envolve operações de soma e escala. A gente quer um operador que seja fechado em relação à soma e à escala, ou seja, atende às propriedades de aditividade e escalabilidade. A gente pode verificar essas duas propriedades num princípio chamado princípio da superposição. E a gente vai dizer que o operador T, que define o sistema, é linear se o princípio da superposição é satisfeito. Então vamos definir o princípio da superposição. Nós vamos considerar aqui o sistema em tempo contínuo, mas a mesma ideia vale para sistemas a tempo discreto. A gente tem um sinal x de t, que é aplicado a um operador t, a gente quer saber se é linear ou não, e isso resulta num sinal y de t. A gente pode denotar que y de t é a aplicação do operador t ao sinal x de t. Então, o primeiro requisito que a gente tem para verificar se o sistema é linear é garantir que ele esteja inicialmente relaxado. Ou seja, não pode haver nenhuma energia guardada em elementos armazenadores dentro do sistema. No caso de sistemas a tempo discreto, esses elementos armazenadores serão memórias. Então, a gente tem que garantir que as memórias do sistema estejam todas vazias, ou seja, carregadas com valores nulos. Essa é a ideia. No caso de um sistema em tempo contínuo, por exemplo, você tem um circuito elétrico, você tem que garantir que todos os elementos armazenadores no sistema têm que estar descarregados. O capacitor tem que estar descarregado, se for um circuito elétrico, indutor também e assim por diante. Então, com o sistema inicialmente relaxado, o princípio da superposição, que eu vou denotar de forma compacta por PS, vai ser satisfeito se, para duas entradas distintas, x1 e x2, por que a gente está querendo fazer isso? Porque a gente precisa testar o princípio da aditividade. Então, a gente tem que contar com duas entradas diferentes, essa é a ideia, tais que a saída y1 referente à entrada x1 é dada pela aplicação de t a x1, mesma coisa para x2. x2 modificado por t vai produzir y2. Então, para essas duas entradas e essas duas saídas, para a entrada, que é uma combinação linear dessas duas entradas x1 e x2, então eu vou denotar para a entrada x, que é igual a ax1 de t mais bx2 de t, com a e b escalares, vai valer que y de t, ou seja, a aplicação de t à entrada x, que é essa combinação linear, ax1 mais bx2, vai ser igual à mesma combinação linear das respectivas saídas, ou seja, vai ser a y1 mais b y2, ou seja, vai ser igual a
que multiplica t de x1 mais b que multiplica t de x2. Se essa propriedade for satisfeita, o princípio da superposição é satisfeito, então o sistema é linear. Note que a propriedade envolve aqui não somente a soma, né, x1 mais x2, como também a escala, ax1 mais bx2. A gente pode testar o princípio de forma separada. A gente pode testar a escalabilidade, por exemplo, t de ax1 vai ser igual a t de x1. Se isso for válido, a gente diz que o sistema atende ao princípio da escalabilidade. A gente pode testar também, em separado, a aditividade. A gente pode fazer t de x1 mais x2. Se isso for igual a t de x1 mais t de x2, então é atendido o princípio da aditividade, e esses dois princípios compõem o princípio da superposição. Mesma coisa vale para sistemas em tempo discreto, ou seja, de forma resumida aqui, a aplicação do operador t é uma combinação de entradas x1 e x2, ou seja, ax1 mais bx2, vai ser igual a t de x1 mais bt de x2. Esse cara aqui a gente pode chamar de y1 de k, e esse cara aqui a gente pode chamar de y2 de k. E y1 é o resultado de t aplicado a x1, y2 é o resultado de t aplicado a x2. Mesma ideia. Então é esse o princípio da superposição. Se for atendido, a gente garante que o sistema é linear. A gente precisa naturalmente conhecer o operador t através de alguma representação, por exemplo, uma expressão analítica. E a gente vai ver alguns exemplos concretos para verificar se o sistema é linear ou não. Como eu disse antes, o princípio da superposição envolve duas propriedades, né? A aditividade e a homogeneidade, ou também chamada escalabilidade. Podem ser testados em separado, mas a gente pode testar o princípio com as duas propriedades conjuntamente. Note que os dois princípios têm que ser válidos ao mesmo tempo. Eu tenho que garantir que aditividade é válida e escalabilidade é válida. Por exemplo, se a gente quiser verificar que um sistema é não linear usando somente a violação do princípio da escalabilidade, a gente pode supor, por exemplo, que para um b igual a zero, eu estou fazendo um escalador igual a zero, se t de bx for diferente de zero, eu estou violando o princípio da escalabilidade. O sistema é linear se a aplicação do operador t a um sinal nulo tem que resultar num sinal nulo, senão eu estou violando o princípio da escalabilidade. Porque t de b que multiplica x de k tem que ser igual, se fosse o sistema linear, igual a b que multiplica t de x. Mais b igual a zero, então isso aqui tem que ser igual a zero. Como esse cara aqui é diferente de zero, eu garanto que o sistema é não linear. Então eu posso fazer testes simples. Se eu suspeitar que o sistema é não linear, eu uso apenas o princípio da escalabilidade, ou violação do princípio da escalabilidade. Um outro sistema aqui, por exemplo, y de t é igual a x ao quadrado. Eu tenho uma expressão analítica para a operação que relaciona y e x. De cara aqui a gente vê que tem um quadrado, né? Logo há uma suspeita que o sistema seja não linear. Eu vou testar em separado só o princípio da escalabilidade. Vou fazer quem é t de a que multiplica x de t. T de qualquer argumento aqui, né, é o argumento ax de t elevado ao quadrado. Esse argumento aqui é a que multiplica x de t, ambos os termos aqui elevados ao quadrado. Isso vai ser igual a ao quadrado que multiplica x ao quadrado de t, que é diferente, né, de a que multiplica x de t. Em geral, no caso aqui de a ser diferente de 1. Então a gente diz que o sistema é não linear. Note que eu só verifiquei o princípio da escalabilidade. Aqui fica claro para a gente, né, que y de t é igual a t de x de t. Né? T de um determinado argumento aqui é igual a esse argumento, x de t, elevado ao quadrado. Então, t de esse argumento ax de t é o ax de t elevado ao quadrado. E a gente verifica, então, que o princípio da escalabilidade é violado. Basta isso para a gente afirmar que o sistema é não linear. Um outro exemplo, agora em tempo discreto. Y de k é igual a k ao cubo que multiplica x de k menos 3. A gente verifica aqui que você tem um elemento que é um escalador, que depende do tempo k,
e um atraso na entrada. A entrada era x de k e foi levada a x de k menos 3, foi atrasada de 3 unidades de tempo. Esse cara aqui é o t de x de k. Como é que eu verifico o princípio da superposição usando as duas propriedades, escalabilidade e aditividade? Eu vou formar uma nova entrada, que é a combinação de duas outras, x1 e x2 de k. Isso aqui é o x de k. Então, x de k é a x1 de k mais b x2 de k. E vou fazer a verificação do princípio da superposição. Quem é t de x de k? T de x de k vai ser k ao cubo, que multiplica x de k menos 3. Ou seja, eu vou multiplicar todo esse argumento aqui por k ao cubo e deslocar as funções que dependem de k de 3 unidades. Então, isso vai ser k ao cubo, que multiplica esse argumento aqui, onde x1 vai ser deslocado de 3 unidades, vai ser x1 de k menos 3, e x2 também vai ser deslocado de 3 unidades. É o que o sistema faz. Fazendo a álgebra aqui. Isso vai ser igual a está aqui, que multiplica k ao cubo, que multiplica x1 menos 3, mais b, que multiplica k ao cubo, que multiplica x2 de k menos 3. Esse termo aqui é o t de x1 de k, e esse termo aqui é o t de x2 de k. Então, t de ax1 mais bx2 é igual a tx1 mais btx2. Logo, o sistema é linear. Então, dada uma expressão analítica que define a operação realizada pelo sistema, a gente pode testar o princípio da superposição e verificar se ele é válido ou não, fazendo a análise tanto da escalabilidade quanto da aditividade. A gente vai ver mais à frente que a gente pode testar o princípio da superposição usando uma outra representação do sistema que não seja uma expressão analítica. Por exemplo, suponha que a gente tem uma representação de um sistema a tempo discreto através de uma equação de diferenças. O princípio da superposição pode ser testado usando a equação de diferença. Mesma coisa para um sistema a tempo contínuo. Se a gente tiver a representação do sistema através de uma equação diferencial ordinária, a gente pode testar o princípio da superposição usando a própria equação diferencial ordinária. Outra característica importante de um sistema linear, que a gente vai ver mais à frente, tem a ver com a modificação de frequências do sinal de entrada. Se você tem um sistema e o sistema é linear, a saída do sistema só pode conter frequências que são da resposta intrínseca característica do sistema, a gente vai ver isso mais à frente, ou frequências do sinal de entrada. Se aparecerem frequências no sinal de saída que não são frequências intrínsecas da resposta do sistema ou da entrada, a gente garante que o sistema é não linear. Vamos ilustrar o princípio da superposição do ponto de vista de diagrama de blocos. A gente já introduz, inclusive, algumas notações. Então, suponha que a gente tenha um sistema com entrada x1 de t. Esse sinal passa por um operador t e resulta um sinal y1 de t. Mesma coisa para o sinal x2 de t. Passa pelo mesmo sistema t e produz aqui um sinal y2 de t. E o que a gente está fazendo em termos de princípio da superposição? A gente está criando um sinal que é uma combinação linear de x1 e x2. A gente está criando um ponto aqui que é o x de t, tá? E esse cara é o resultado da combinação linear de dois outros sinais. Então ele é a soma, vou escrever aqui um somador e simbolizo por esse mais circulado aqui, tá? Tudo que entra no somador é somar. Qualquer ramo que entra no somador é somado, tá? Então eu vou somar dois ramos aqui, tá? Um vai ser o sinal x2 de t, e eu vou amplificar esse sinal, e a gente denota isso por um triângulo, tá? Pelo escalar b. Mesma coisa para o sinal x1. Né? Eu vou escalar pelo
valor A. Okay? Produzo o x de t, né, e vou alimentar o x de t no nosso sistema T. Tá? Isso que eu estou fazendo, quero verificar qual é a saída. Se o sistema é linear, e a gente vai ver isso mais tarde, formalmente, ele comuta com outros operadores que são lineares. Por exemplo, somador é um operador linear e multiplicação por escalar também é um operador linear. Então, se t for linear, isso significa que eu posso mover esse t daqui e colocar o operador t antes do somador e antes do somador. Porque operar e somar é igual a somar e depois operar. Se o sistema for linear. Se não for, não vale. Mas se o sistema for linear, eu posso fazer isso. Mesma coisa. O operador t sendo colocado aqui e sendo linear, eu posso comutar com esse operador linear, que é um escalamento, e esse operador linear, que é um escalamento. Tá? Então, suponha que o operador t seja linear, que eu possa fazer essa comutação. Então, eu posso escrever isso aqui como equivalente a x1, passei o operador t para antes do somador e também para antes do somador, e depois comutei com o operador a. Isso é igual a x1 de t, que passa primeiro pelo operador t, depois é escalado por a e vem parar aqui no ramo do somador. Tá? Mesma coisa do lado de cá. x2 de t, passo primeiro pelo operador t, depois multiplico por b, coloco no ramo do somador e aqui a gente obtém a saída y de t. E aqui é o y de t. Tá? Então a gente vê claramente aqui a validade do princípio da superposição se o operador t for linear. Esse x de t aqui nada mais é do que a x1 mais bx2 de t, que é esse sinal aqui, passa pelo sistema linear e produz uma saída. E quem é essa saída? Essa saída é esse ponto aqui, nada mais é do que o y2 de t, né, porque ele é o resultado de x2 aplicado a t, e esse ponto aqui é x1 modificado por t. Esse cara aqui é o y1 de t. Então, a saída y de t vai ser a que multiplica y1 mais b que multiplica y2, ou seja, o y aqui é igual a ay1 mais b y2 de t. Isso só vale se o sistema for linear, porque se for linear, eu consigo comutar esse operador linear com qualquer outro operador linear. A ideia da linearidade é importante porque se eu tiver um sistema tal que tem uma entrada x de t, passa por um operador linear t1 e a saída desse sistema é aplicada a um outro operador também linear t2, então esse cara aqui é linear, né? Esse cara também é linear. Isso produz uma saída y de t. Eu garanto que se t1 e t2 são lineares, eu posso escrever um sistema equivalente em que primeiro o sinal x é modificado por t2, né? E depois ele é modificado por t1. Isso vai resultar no mesmo sinal y de t. Isso só vale se os sistemas em questão forem lineares. Então, já apresentando aqui alguma notação simbólica de diagramas de blocos associados a sistemas, simbologia do escalador, simbologia do somador, e exemplificando aqui a comutação de sistemas lineares entre si. Do ponto de vista de notação, a gente pode escrever y de t como sendo t2, que é o último operador aqui, que é aplicado ao resultado da saída do t1, que é t1
de x1, de x de t, né? Que é exatamente igual a eu fazer t1, que é esse último operador aqui, T1 aplicado ao que sai aqui do sistema T2, que é T2 aplicado a x de t. Então fica claro aqui, né, que T1 e T2 comutam se o sistema for linear. Então isso é uma propriedade importante que permite uma série de manipulações que a gente pode fazer com sistemas, desde que a gente garanta primeiro que os sistemas em questão são lineares. Continuando a classificação de sistemas, vamos ver a classificação quanto à causalidade. O sistema é dito causal se a saída y de t, no instante presente t, isso aqui é importantíssimo, no instante presente t, independe da entrada x de tal para tal maior do que t, e ou saída y de tal para tal maior ou igual a t. Ou seja, a saída do sistema no instante presente t não pode depender nem de entrada nem de saída em instantes posteriores a t. Note que para o caso de x, eu posso depender do mesmo instante. O sistema pode ser instantâneo. Por exemplo, eu posso ter um sistema y de t é igual a x de t. Replica a entrada na saída. É um sistema causal. Posso depender da entrada no mesmo instante presente em que eu estou calculando a saída y de t. T é o instante presente. No caso da própria saída, não faz sentido, né, y de t depender do próprio y de t. Ele tem que independer de y de tal para t maior ou igual a t. Esse é o conceito de causalidade. A gente diz também que o sistema é causal se ele for não antecipativo, ou seja, ele só responde quando a entrada é aplicada. Ele não pode responder antes da entrada ser aplicada. Isso vai ficar mais claro quando a gente vir o conceito de resposta impulsiva, né, e a propriedade de causalidade associada à resposta impulsiva. Vamos ver uns exemplos aqui. Y de t é igual a x de t mais 1, que fica evidente, né, que para eu calcular y, saída, no instante presente t, eu preciso da entrada x no instante posterior ao instante presente. Um instante que ainda vai acontecer. Então o sistema aqui é não causal. Eu posso definir um sistema y de t menos 5 é igual a x de t. Se eu definir o instante presente como t menos 5, para calcular a saída y no instante presente t menos 5, eu preciso da entrada x no instante posterior, t. Logo, o sistema também é não causal. Eu posso fazer uma mudança de variável, né? Chamar t menos 5 de tal, né? Isso implica que y de tal, que é o instante presente, vai ser igual a x de tal mais 5, que fica evidente aqui que para calcular a saída no instante presente tal, eu preciso da entrada no instante posterior a tal. Então aqui também o sistema é não causal. Nesse outro exemplo aqui, y de t é igual a x de t mais, operação linear, x de módulo de t menos 2. Aqui fica evidente, né, que para t positivo não há problema nenhum, né? Y de t vai depender de x de t mesmo instante de tempo, então satisfaz a causalidade. Agora a segunda parcela aqui é x de módulo de t menos 2. Para t positivo, maior ou igual a zero, não tem problema. Para instante presente t, eu dependo aqui de uma entrada num instante anterior. Agora, se t for negativo, e existe a possibilidade de eu começar o sistema num tempo negativo, se t for negativo, por exemplo, se t for menos 2, eu vou depender de uma entrada no instante de tempo 2 menos 2, 0, que é posterior a menos 2. Então, também nesse caso aqui, o sistema é não causal. E outro exemplo, y de t é igual a t mais 10, que multiplica x de t menos 2. Esse t mais 10 nada mais é do que um ganho, vou chamar de g, que depende do tempo. Para calcular o y de t, eu só preciso da entrada no instante anterior ao instante presente t, que é t menos 2. Então o sistema aqui é causal. Isso não tem nada a ver com esse ganho aqui variar com o tempo. Note que a definição é clara. Independe da entrada x de tal para tal maior do que t.
Não é o caso aqui, então esse sistema aqui é causal. Último exemplo aqui, y de t é igual à integral de 0 até 2t, aqui é melhor colocar x de tal de tal. Okay? Esse sistema é não causal, porque para eu calcular a saída no instante presente t, eu preciso integrar a entrada do instante 0 até o instante 2t. Logo, eu preciso da entrada no instante posterior a t, que é o instante presente. Suponha, por exemplo, t aqui igual a 2. Eu vou integrar de tal de 0 até 4. Então, preciso de x no instante posterior ao instante presente t. Logo, esse sistema também é não causal. As mesmas condições que a gente viu aqui para o caso em tempo contínuo vão valer para sistemas a tempo discreto. Tá? É só substituir aqui o t por k, tá? E o tal aqui por um k0, por exemplo. Tá, okay? É a mesma ideia. O sistema em tempo discreto vai ser causal se a saída no instante presente k independer da entrada x em instantes posteriores a k e saída y de k em instantes posteriores a k. A gente prossegue então com a classificação quanto à variância no tempo. O sistema y de t igual a t, operador t, aplicado a x de t, é invariante no tempo se t aplicado a x de t menos t0, ou seja, há uma entrada deslocada de t0 ou atrasada de t0 em relação à entrada x de t, produz uma saída y igualmente deslocada de t0. Isso para todo t0 pertencente a R. Tem que valer para todo t0 pertencente aos reais. Esse é o critério que tem que ser atendido, né? Para todo t0 pertencente a R, para que a gente garanta que o sistema seja invariante no tempo. A mesma ideia vai valer para sistemas a tempo discreto, só substituindo aqui a variável independente t por k, pertencente aos inteiros, ou seja, a saída y de k menos k0 vai ter que ser igual à aplicação do operador t a uma entrada deslocada de k0. Isso em relação à entrada original x de k. Tá? Isso para todo k pertencente aos inteiros. Então vamos a uns exemplos aqui a tempo contínuo. Y de t é igual a t mais 10, que multiplica x de t menos 2. Então primeiro a gente analisa o que esse sistema faz. São exemplos abstratos, que não tem qualquer tipo de relação com sistemas físicos, tá? Puramente abstratos matemáticos. O que o sistema faz? Ele toma a entrada, x, atrasa o tempo de 2 unidades e multiplica a entrada por um ganho que varia com o tempo, sendo dado por t mais 10. É isso que o sistema faz. Logo a gente verifica, vale essa relação aqui? Como é que a gente faz isso? Qual é o sistema? T de x é igual a t mais 10 que multiplica x de t menos 2. Esse cara aqui é o y, né? Que é o t de x. Muito bem. A gente define uma entrada auxiliar x1 de t, que é igual a x de t menos t0, justamente para gerar aqui a entrada atrasada de t0. Só que eu denoto essa entrada de x1 de t. Isso vai facilitar a nossa análise. Então, quem vai ser t de x1 de t? Notar que x1 de t é o x de t menos t0. É justamente o que a gente quer calcular aqui. Ora, t de qualquer argumento aqui vai fazer o quê? Vai multiplicar esse argumento por t mais 10, que é o que está feito aqui, e vai atrasar esse argumento de 2 unidades. Então, isso vai ser t mais 10 que multiplica x1 de t menos 2. Agora, eu substituo, né, o x1 por quem ele é. x1 de t é x de t menos t0. Então, x1 de t menos 2 vai ser x do argumento aqui, que é t menos 2, menos t0. Então, a gente já calculou aqui o t de x de t menos t0, sendo igual a essa expressão aqui. Agora, a gente calcula o y de t menos t0. A gente precisa saber se essa igualdade vale. Quem que é o y de t menos t0? Ora, y de t é essa expressão aqui. Y de t menos t0 vai ser, eu substituir t por t menos t0 nessa expressão. Y de t menos t0 vai ser t menos t0 mais 10
e x de t menos t0 menos 2. E isso é diferente, né, da expressão que a gente encontrou anteriormente, que é a expressão para t de x de t menos t0. A gente encontrou aqui t mais 10 que multiplica x de t menos t0 menos 2, só que aqui a gente tem t mais 10 menos t0 que multiplica o mesmo x deslocado. Logo, a gente não garante essa igualdade para todo valor de t0, então o sistema é variante no tempo. Se o sistema for linear, e no caso aqui é um sistema linear, a gente pode fazer o teste do princípio da superposição, a gente vai verificar que o sistema é linear. Envolve duas operações lineares, multiplicação por um escalar, que calha aqui de variar com o tempo, e um deslocamento, que é uma operação linear. Logo, o sistema é linear, sistema linear variante no tempo. A gente usa essa sigla para representar sistema linear variante no tempo. Um outro exemplo, y de t é igual a x de t mais x de módulo de t menos 2. A gente já viu isso no caso da causalidade, né? Como é que a gente procede? Da mesma forma que a gente procedeu antes. T de x de t é definido como x de t mais x de módulo de t menos 2. Eu defino aqui um sinal auxiliar x1 de t como x de t menos t0. Aí eu calculo quem é t aplicado a x1 de t. E justamente o que eu quero é obter um lado da equação, que é t aplicado a x de t menos t0. Quem que é t aplicado a x1 de t? Olha, é só substituir x por x1 nessa expressão. Isso vai ser x1 de t mais x1 de módulo de t menos 2. Agora eu substituo x1 de t por quem ele é, que é x de t menos t0. T aplicado a x de t menos t0 vai ser x1 de t, que é x de t menos t0, dado por essa expressão aqui, mais x1 de módulo de t menos 2. x1 de algum argumento aqui é esse argumento menos t0. Então, x1 de módulo de t menos 2 é esse argumento aqui, que é módulo de t menos 2, menos t0. Agora a gente calcula o y de t menos t0, para confrontar com o t de x de t menos t0. Quem que é y de t menos t0? É a avaliação dessa expressão aqui com t igual a t menos t0. Isso vai ser x de t menos t0 mais x de módulo de t menos t0 menos 2. E que isso é diferente, né, do t de x de t menos t0. Note que no primeiro caso aqui a gente tem módulo de t menos 2 menos t0. E no segundo aqui a gente tem módulo de t menos t0 menos 2. E a gente não consegue garantir a igualdade para todo o valor de t0. Então o sistema é variante no tempo. Ainda com um exemplo anterior que a gente viu, y de t é integral de tal de 0 até 2t, de x de tal de tal. A gente viu que esse sistema era não causal. E vamos verificar agora se ele é variante ou invariante no tempo. Mesma ideia. T de x de t vai ser integral de 0 a t de x de tal de tal. Defino um x1 que é igual a x de t menos t0. Avalio t de x1 de t, que vai ser integral de 0 até 2t de x1 de tal de tal. Isso vai ser igual a integral de 0 até 2t de... Substituo o x1 aqui por quem ele é, que é x de tal menos t0 de tal. E agora eu verifico o outro lado da equação. Y de t menos t0 vai ser integral de 0 até 2 vezes t menos t0 de x de tal de tal. E isso é diferente de t aplicado a x de t menos t0. Logo, o sistema é variante no tempo. A gente pode, inclusive, analisar essas questões associadas à intuição sobre o que o sistema faz. O sistema integra uma entrada x de tal entre 0 e 2t. Ora, se eu deslocar a função de t0 no tempo, o valor da integral nessa faixa aqui pode ser diferente do que eu simplesmente pegar a função original e deslocar de t0. Então, do ponto de vista conceitual, o que significa a invariância no tempo? Invariância no tempo diz o seguinte: eu aplico um determinado sinal de entrada a um sistema e observo a saída. Aplico esse mesmo sinal de entrada deslocado no tempo, ou seja, o mesmo sinal de entrada em outro período de tempo, e a resposta vai ser a mesma resposta anterior
só compensada pelo deslocamento de tempo que eu fiz na entrada. Isso vale para todo T0, ou seja, para todo deslocamento que eu faço, a saída vai ser sempre a mesma, independente do instante inicial do tempo onde eu faço a aplicação da entrada. Essa formulação aqui, a equação que a gente viu antes, né, y de t menos t0 ser igual a t de x de t menos t0, para todo t0, só garante do ponto de vista algébrico essa noção intuitiva de que a saída do sistema independe do ponto de aplicação da entrada. Qualquer que seja o instante de tempo da aplicação da entrada, a saída vai ser a mesma, naturalmente deslocada no tempo, para ser compatível com o instante de aplicação da entrada. Se isso não valer, o sistema é variante no tempo. E por fim, vamos ver a propriedade de estabilidade no sentido BIBO. BIBO aqui quer dizer Bounded Input, Bounded Output. Entrada limitada, saída limitada. Essa estabilidade é uma das noções de estabilidade utilizadas em sistemas lineares. Nós vamos ver outra noção, que é a estabilidade assintótica, mas por hora vamos ver a estabilidade no sentido BIBO. A propriedade diz o seguinte: o sistema é BIBO estável se e somente se para toda entrada x de t pertencente ao espaço normado L infinito, ou seja, toda entrada tal que é o módulo da magnitude de x de t é limitado, y de t igual a t de x de t também pertence ao espaço normado L infinito que a gente definiu antes. Ou seja, a magnitude de y de t para todo t é limitada, menor do que infinito. Note que isso não caracteriza um teste, porque a definição aqui implica toda entrada x de t limitada resulta numa saída y de t também limitada. Então você não tem como fazer, né, teste para todas as entradas possíveis e verificar as saídas associadas são ou não limitadas. Para certas definições de sistemas, a gente pode, de alguma forma, encontrar um contra-exemplo, ou seja, encontrar uma entrada limitada que produz uma saída não limitada. Aí a gente descarta a estabilidade no sentido BIBO. Mas nós vamos ver mais à frente testes mais claros que vão envolver a representação do sistema via resposta impulsiva e a representação do sistema também via função de transferência. Aí vai ficar mais claro como teste, né, a verificação da estabilidade no sentido BIBO. Vamos ver uns exemplos aqui iniciais, né? Suponha um sistema integrador, né? O y de t vai ser integral de 0 até t de x de tal de tal. Quero saber se para toda entrada limitada a saída y de t é limitada. Bem, eu posso tentar construir um contra-exemplo para demonstrar que o sistema não é BIBO estável. Suponha que a gente defina o x de t, né, como u de t. No caso particular aqui, eu vou definir x de t igual ao degrau unitário u de t. Tá? Se eu fizer isso, o y de t vai ser a integral de 0 até t de u de tal, que vai ser, para tal maior que 0, né, isso vai ser 1 de tal. Logo, isso aqui vai ser igual a t. Tá? Integral de 1 de 0 a t é igual a t. Veja só, ao passo que o tempo vai passando, o valor da saída vai aumentando. Então, suponha que você defina um limiar superior b menor do que infinito, você sempre encontra um t maior do que b que fica acima do limiar. Então, nesse caso aqui, o sistema não é estável no sentido BIBO. O segundo exemplo é y de t igual a um cosseno de 2π que multiplica x de t. Novamente, um exemplo abstrato, puramente matemático. A gente sabe que para qualquer argumento de um cosseno, o valor de saída de um cosseno está limitado entre mais 1 e menos 1. Logo, o sistema é BIBO estável, né? Para qualquer entrada limitada, a saída y de t também vai ser limitada. Então, esse cara aqui é BIBO estável. Um outro exemplo, para finalizar, é o y de t é igual ao t ao quadrado que multiplica x de t. É um sistema instantâneo. Note que a saída no instante presente t só depende da entrada no mesmo instante de tempo t. E eu multiplico essa entrada por um ganho que é dado por t ao quadrado. O ganho depende do tempo. É a mesma ideia desse caso aqui. Então, novamente, aqui eu posso
é fazer o caso particular, né, de x de t igual ao degrau unitário u de t que a gente definiu antes. Tá? Nesse caso aqui, o y de t vai ser igual a t ao quadrado u de t. Né? Para simplificar a nossa vida, vamos fazer t aqui maior ou igual a zero. Se t for maior ou igual a zero, isso aqui vai ser igual a t ao quadrado, né? Porque u de t é igual a 1. Mesma situação de antes, né? Eu defino um limite superior para a magnitude de y, mas eu sempre encontro um t tal que t ao quadrado supera esse limite. Logo, o sistema não é bibostável, ou seja, eu não consigo encontrar um limite superior finito b tal que a saída y fique abaixo desse limite superior finito. Então, esse sistema aqui é bibo-instável. Bem, essa ideia de estabilidade no sentido bibo é exatamente a mesma para sistemas a tempo discreto. Para toda sequência de entrada pertencente ao espaço normado L infinito, a saída correspondente y de k vai também ter que pertencer ao L infinito. É a mesma ideia. Para toda entrada limitada, a saída do sistema associado tem que ser também limitada. Se isso valer para toda entrada, o sistema é bibo-estável, ou estável no sentido bibo. Para a gente estabelecer que o sistema é bibo-instável, a gente tem que encontrar um contra-exemplo. Aí é trabalhar, né, de forma sábia aqui as expressões, de modo a encontrar um contra-exemplo que viole, né, o fato de que toda entrada limitada resulta numa saída também limitada. Então é importante que você, ao construir o contra-exemplo, utilize uma entrada limitada. Por exemplo, o de t a gente sabe que está entre 0 e 1. Basta um contra-exemplo. A gente encontrou aqui que para uma entrada limitada em particular, a gente não consegue limitar a saída. Então o sistema, no caso aqui, é bibo-instável. Mesma coisa para tempo discreto. Nós vamos ver o conceito de bibo-estabilidade associada à resposta impulsiva e também à função de transferência. E mais à frente também vamos ver um outro sentido de estabilidade, que é a estabilidade assintótica, que tem a ver com a característica dinâmica intrínseca do sistema e não a relação entrada e saída. E para finalizar a classificação de sistemas, vamos ver sistema direto em contraste com sistema inverso. O sistema ele pode ser dito direto se ele for o sistema original, que transforma a entrada x de t na saída y de t. Eu vou denotar o sistema direto por t subscrito d. E a gente pode denotar y de t como td aplicado a x de t, como a gente já viu antes. O sistema t subscrito inv é dito inverso de td se tinv aplicado a td de x de t retorna o próprio x de t. Ou seja, o sistema inverso desfaz o efeito de td sobre a entrada x. A entrada x é, vamos dizer, modificada ou distorcida pelo sistema direto, produz a saída y. Se y for aplicada à entrada do sistema inverso, a gente consegue reconstruir o x, que é o sinal original. Então, em termos de diagrama de blocos, seria isso aqui, né? X de t, sinal, é modificado pelo sistema direto, td, produz y de t é aplicado à entrada do sistema inverso, tinv, e retorna o próprio x de t. Esse tipo de esquema é utilizado de forma transversal em várias áreas do conhecimento. Tem a ver com você compensar algum tipo de distorção que um determinado sinal sofreu por algum canal de transmissão, por exemplo, ou por algum processo, e você quer desfazer essa distorção e recuperar a informação original que foi transmitida, por exemplo, pensando aqui num sistema de comunicações. Na prática, você não consegue, de fato, inverter exatamente o sistema, mas se você conseguir uma boa aproximação, né, de tinv como inverso de td, você consegue uma estimativa de x de t próxima do sinal real x de t. A mesma coisa é válida para sistemas em tempo discreto, é a mesma ideia. Tempo discreto, você tem o sinal x de k, ou a sequência x de k inicialmente modificada pelo sistema direto, td. Agora, se a gente pegar o resultado dessa modificação, a saída y de k, e colocar na entrada do sistema inverso tinv, a gente recupera a própria sequência x de k. É a mesma ideia. Mais tarde a gente vai ver a relação do sistema inverso com o conceito de resposta impulsiva, que a gente vai definir em seguida. Vamos ver agora o conceito de resposta impulsiva, também chamado de resposta impulsional.
A gente vai ver o caso para tempo discreto, mas é a mesma ideia para tempo contínuo. O sistema em tempo discreto em questão é tal que o x de k, entrada do sistema, é uma sequência que é modificada por um operador t, e aqui o operador t é linear e produz uma saída y de k, a sequência y de k. E a gente denota y de k como t aplicado a x de k. A resposta impulsiva, como o nome já diz, é a resposta do sistema a uma entrada x de k, que é um impulso unitário. Então, a gente vai substituir a entrada x de k por um delta centrado em k0, ou seja, delta de k menos k0, delta de Kronecker centrado em k0. Para essa entrada particular, delta de k menos k0, e com k0 variando para todos os inteiros, então não é só um delta, é uma família de deltas, quer dizer, são deltas centrados em todos os instantes de tempo nos inteiros, a gente calcula ou obtém a resposta do sistema, e nesse caso específico de entrada delta, a gente denota a saída por H, e para lembrar aonde está o delta, a gente coloca um subscrito K aqui, para lembrar que essa resposta se refere ao delta centrado em K0. Então, H subscrito K0 de K é, por definição, a aplicação do operador T linear a delta de K menos K0. Isso para todo K0 pertencente aos inteiros. Por que a gente está fazendo todo o K0 pertencente aos inteiros? Porque a gente pode estar tratando de um sistema linear variante no tempo. Ou seja, o operador T muda ao longo do tempo, e para eu caracterizar a resposta impulsiva, contando com essa variação possivelmente ocorrendo para todo instante de tempo, eu tenho que varrer e obter essa sequência para todo K0 pertencente aos inteiros. Então, no caso de sistemas variantes no tempo, HK0 de K é uma família de respostas impulsivas para todo K0 pertencente a Z. Cada membro da família é indexado por K0, então é HK0 de K. Eu fixo um determinado instante de tempo, delta está centrado nesse instante de tempo, e a esse delta específico, centrado em K0, a resposta é uma sequência HK0 de K. Família de respostas impulsivas. No caso de sistemas invariantes no tempo, a gente só tem uma resposta, porque o sistema não muda. O operador T é o mesmo ao longo do tempo. E aí o que a gente faz? A gente aplica propriedades associadas a sistemas invariantes no tempo. A gente viu antes, né, que se um sistema é invariante no tempo, vale o seguinte: T de x de k menos k0 é igual a y de k menos k0. Isso partindo de um sistema y de k é igual a t de x de k. Se a gente substituir agora o x por delta, o que a gente obtém? Quem é t de delta de k? T de delta de k nada mais é do que t de delta de k, né, menos zero. Okay? Então a gente pode, seguindo a nossa notação, esse é H0 de K. Ora, se o sistema é invariante no tempo e essa propriedade vale, quem que vai ser o T de delta de K menos K0? Vai ser o H0 de K deslocado de K0. Isso só vale porque o sistema é invariante no tempo. Logo, a gente tem apenas uma resposta impulsiva, né, que independe do valor de K0. Vamos ver um exemplo. Suponha que a gente tem um sistema cuja relação entrada e saída é definida por essa equação. Y de k é igual a cosseno de ωk que multiplica x de k. Só pela análise da equação a gente verifica que é um sistema que toma uma amostra do sinal de entrada no instante k, e nesse mesmo instante você calcula cosseno de ωk, logo é um ganho que varia com k, e esse produto define a saída no mesmo instante de tempo. Logo, é um sistema cujo operador T é variante no tempo. Esse ganho aqui muda ao longo do tempo. Como é que a gente encontra a resposta impulsiva desse sistema? Mesmo procedimento para encontrar T de x de k menos k0. Porque se a gente encontrar T de x de k menos k0, para chegar em T de delta de k menos k0, é só substituir x por delta. Mesmo esquema de antes. Defino uma sequência auxiliar x1 de k igual a x de k menos k0. Calculo T de x1. Quem é o T de x1, sabendo que y de k é essa expressão? Y de k é igual a T de x de k. Toma o argumento, x de k multiplica por cosseno de ωk. Quem vai ser T de x1 de k? Toma o argumento, que é x1 de k, multiplica por cosseno de ωk.
E agora eu substituo o x1 de k por quem ele é, que é x de k menos k0. E a gente obtém então aqui t de x de k menos k0. Uma vez obtido o t de x de k menos k0, eu substituo o x por delta. Quem vai ser t de delta de k menos k0? Vai ser essa expressão aqui em que x vai ser substituído por delta. Vai ser cosseno de ômega k que multiplica delta de k menos k0. Então o procedimento é idêntico ao que a gente viu para calcular t de x de k menos k0. É só substituir o x pelo delta que está calculada a resposta impulsiva do sistema. Note que é uma família de respostas. Isso aqui é para todo k0 pertencente aos inteiros. Tá, ok? É uma família de respostas indexadas por k0. Note que k0 nessa resposta aqui identifica para a gente a posição do delta no domínio k. Onde é que o delta está centrado. Logo, o delta só é não nulo quando k for igual a k0. Ou seja, o ganho, no final das contas, vai ser cosseno de ômega vezes k0. Então, dependendo de onde a gente está, no domínio temporal k, cosseno de ômega k0 muda. Sempre interessante, né, lembrar que toda vez que você multiplica uma função por delta centrada em uma determinada posição, isso é equivalente a você substituir esse k aqui pelo instante em que k menos k0 é igual a zero, ou seja, k é igual a k0. Então esse ganho aqui vai variar com k0, o que é consistente com a análise que a gente fez do sistema ser variante no tempo. Mesma ideia que a gente viu aqui para resposta impulsional para tempo discreto vai valer para tempo contínuo, é a mesma história. Para sistemas lineares a tempo contínuo, o conceito de resposta impulsiva é o mesmo que a gente viu para o caso de sistemas lineares a tempo discreto. A gente tem um sistema em tempo contínuo, um operador linear t que modifica um sinal x de t nos reais e produz uma saída y de t, que é igual ao operador t aplicado a x de t. E como o nome já diz, a resposta impulsiva consiste em substituir a entrada x de t por um delta, no caso aqui um delta de Dirac, centrado em t0. Isso vai ser feito para todo t0 pertencente aos reais. Então, para essa entrada em particular, ou seja, delta de Dirac centrada em t0, a saída y a gente vai denotar por h subscrito t0 de t. Por definição, então, vai ser t de delta de t menos t0. Isso para todo t0 pertencente aos reais. Por que a gente está fazendo todo t0 pertencente aos reais? Porque se o sistema tiver um operador t variante no tempo, ou seja, o operador muda ao longo do tempo, a gente tem que ser capaz de rastrear a variação, a mudança do operador t e o efeito que isso tem sobre a resposta do sistema, para todo t0. Ok? Então, para sistemas variantes no tempo, o h subscrito t0 de t é uma família de respostas impulsivas, né, ou sinais, que dependem do valor t0. No caso de um sistema invariante no tempo, mesma forma que a gente viu no caso em tempo discreto, o t de delta de t menos t0 vai ser igual ao h0 de t menos t0. A gente tem apenas uma resposta impulsiva, RI, né? H0 de t, eu vou desconsiderar esse subscrito 0, que é igual ao h de t. Ou seja, basta saber quem é a resposta quando eu aplico o delta centrado em 0. Porque para qualquer outro instante de tempo que eu aplicar o delta, ou seja, no instante t0, vai ser a mesma resposta h0 deslocada de t0. É sempre a mesma resposta, só um deslocamento. Quer dizer, a mudança do instante de aplicação do delta só resulta no deslocamento da resposta que você tem quando o delta estava em 0. Tá? Então é apenas uma resposta, diferente do caso de um sistema variante no tempo, em que esse sinal aqui pode mudar conforme o valor de t0. Vamos ver então um exemplo que a gente já viu antes, né? A relação entrada e saída de um sistema, que a gente já viu que é não causal e variante no tempo, dado por y de t igual a integral de 0 até 2t de x de tal d tal. Nós vimos antes, e calculamos isso, que o t de x de t menos t0 era igual a integral de 0 até 2t de x de tal menos t0 d tal. Esse aqui a gente obteve no processo de verificação se o sistema era variante no tempo ou não. Uma vez que a gente calculou t de x de t menos t0, basta substituir o x por delta, que a gente obtém o h subscrito t0 de t, que vai ser igual a integral de 0 até 2t, né, de delta, substituo o x por delta, de tal menos t0 de tal. E aqui fica claro para a gente que o sistema é variante no tempo. A gente pode verificar, inclusive, graficamente.
Suponha que a gente defina aqui o T0 igual a 5, tá? Quem vai ser então o H5 de T? Ou seja, com delta centrado aqui em T igual a 5. Se a gente plotar esse gráfico, né? Aqui está o 0, vou colocar aqui 2,5 e vou colocar aqui o valor 5. Quem vai ser o H5 de T? Olha só, a gente tem uma integral com um integrando que envolve um delta de tal menos T0. Ora, para que essa integral seja não nula, eu tenho que passar aqui de tal maior do que 5. Para tal menor do que 5, essa distribuição delta é nula, e a integral de uma distribuição nula é nula, até o momento que o delta deixa de ser nulo, para tal igual a 5, aí eu passo a ter uma integral de delta igual a 1, e depois ela continua igual a 1. Para o valor da integral mudar de 0 para 1, a gente precisa que tal passe do valor 5. E a varredura de tal aqui é de 0 até 2t. Logo, tal passa de 5 se t passar de 2,5. Essa resposta H5 de t, ela é, vou plotar em azul aqui, né? Ela é 0 para t menor do que 2,5. Quando t chega igual a 2,5 e passa de 2,5, a integral passa a valer 1 e continua 1 para todo t maior do que 2,5. Essa resposta H5 de t, ela é diferente de H0 de t menos 5. Quem vai ser H0 de t? Ora, quando t0 é igual a 0, a integral vai mudar de 0 para 1 quando tal for maior que 0. Para tal ser maior que 0, basta que 2t seja maior que 0, ou seja, t tem que ser maior que 0. Então, H0 de t é essa curva aqui, é 0, né, até t igual a 0 e muda, né? Passa a valer 1 quando t igual a 0. E continua igual a 1 dessa forma. E H0 de t menos 5, né, é essa curva aqui, ó, né, que é diferente dessa azul, que é o H5 de t, o que demonstra para a gente que o sistema é variante no tempo, que não vale a igualdade que H5 de t é igual a H0 de t menos 5. Vamos ver agora o conceito de soma de convolução linear. Isso diz respeito a sistemas a tempo discreto, e para sistemas a tempo contínuo a gente vai ver a integral de convolução linear. Qual é a ideia aqui? Eu conheço a família de respostas impulsivas de um sistema linear variante no tempo, ou seja, H subscrito K0 de K, que a gente viu antes que é T aplicada a delta de K menos K0, ou seja, uma família de deltas de Kronecker centradas em K0, para todo K0 nos inteiros. E a gente viu antes, né, que a saída de um sistema é uma sequência y de k igual a t linear aplicada a x de k. A gente viu também antes que x de k pode ser escrito em termos de uma expansão por deltas. Ou seja, x de k pode ser escrito como somatório de k0 pertencente aos inteiros e x de k0 que multiplica delta de k menos k0. A gente viu isso em aula anterior. Ora, então quem vai ser t de x de k? Vai ser t, né, dessa expressão de x expandido em termos de deltas de Kronecker. Agora, a gente observa que t é um operador linear e somatório também é operação linear. Logo, a gente pode comutar dois operadores lineares, como a gente viu antes. Eu vou passar o t para dentro do somatório. E note que t ele atua sobre uma função de k. Ele não vai atuar, no caso aqui, em x de k0, porque x de k0 não é função de k, ele só vai atuar sobre delta de k menos k0. Então, isso vai ser igual ao somatório para todo k pertencente aos inteiros de x de k0, que multiplica t de delta de k menos k0, que a gente definiu como h subscrito k0 de k, que é a família de respostas impulsivas associadas a um sistema variante no tempo. Então, y de k é igual ao somatório para todo k0 pertencente aos inteiros de x de k0, que multiplica h subscrito k0 de k. Essa expressão é a chamada soma de convolução linear para um sistema variante no tempo. Isso diz para a gente o seguinte: se eu conhecer a família de respostas impulsivas hk0 de k, eu consigo calcular a saída do sistema para qualquer entrada x arbitrária fazendo essa conta.
Veja o que essa conta está fazendo, né? Suponha que você especifique um determinado instante de tempo aqui, k igual a 3, por exemplo. Quem vai ser y de 3? Y de 3 vai ser uma ponderação de K0 de 3, ou seja, uma ponderação de todos os membros da família de respostas impulsivas, avaliados em k igual a 3, e a ponderação aqui é feita por x de k0. Isso produz para a gente o y de k. Isso vale então para sistemas lineares variantes no tempo. No caso de sistemas lineares invariantes no tempo, a gente viu que h subscrito k0 de k é igual a h0, aqui que eu não vou indicar, de k menos k0. Essa aqui então é a soma de convolução linear para sistemas lineares invariantes no tempo. Ou seja, a saída y de k, ou a sequência de saída y de k, vai ser somatória para todo k0 pertencente aos inteiros de x de k0, que multiplica h de k menos k0. Essa expressão aqui a gente vai interpretar graficamente para ficar mais fácil a gente visualizar o que está acontecendo aqui. Então vamos ver a interpretação gráfica da soma de convolução linear. Suponha que a gente tenha os dois sinais ou duas sequências de interesse, x de k, que eu estou desenhando aqui como se fosse tempo contínuo só para facilitar o desenho, tá? E a resposta impulsiva h de k. Nota, a gente está lidando aqui com um sistema linear invariante no tempo. Isso aqui vale para um slit, tá? Logo tem uma resposta impulsiva só, hk. A soma de convolução para slits, né, é dada por essa expressão. Y de k é o somatório em k0 de x de k0 que multiplica h de k menos k0. Está fazendo essa soma no domínio k0, tá? Não em k. A soma é feita em k0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essas duas sequências em k0. Quem é x de k0? É o mesmo x aqui, eu só estou mudando a variável de k para k0. Agora, quem é h de 0 menos k0? Estou fazendo k igual a 0 aqui. Ora, h de menos k0 em relação a h de k0 nada mais é do que a reversão temporal dessa função aqui, né? Ou seja, a reflexão dessa função em relação a k0 aqui igual a 0. Então é esse desenho aqui. Muito bem, isso é para k igual a 0. Ou seja, eu fixo o k aqui igual a 0, y de 0, e faço essa conta. Essa conta nada mais é do que o produto interno dessas duas sequências aqui. Para k igual a 1, quem é o y de 1? Vai ser x de k0, continua igual a antes, eu não mudo nada, porque ele não depende de k. Agora, a função h foi deslocada aqui para k igual a 1, né? Foi deslocado de uma unidade para a direita. Esse h de menos k0 passa a ser deslocado para a direita. É o h de 1, né? K igual a 1 menos k0. Para k igual a 1, eu vou fazer o produto interno desse x de k0 por esse h de 1 menos k0. Eu vou fazendo isso para todo k que eu quiser calcular aqui. Isso é uma conta feita com movimento relativo, né? Eu deixo uma das sequências parada, no caso aqui é o x de k0, a outra sequência é revertida no tempo, de h de k0 para h de menos k0, e o valor de k dá o deslocamento aqui, né, de uma sequência em relação à outra. Nada me impede de escolher um k negativo também, essa sequência vai ter movimentado aqui para a esquerda. Nota só, movimento relativo. Uma sequência está parada e a outra está se movimentando, e para cada deslocamento eu faço o produto interno. O mesmo resultado valeria se eu mantivesse o h parado e passasse a movimentar o x, refletisse o x e movimentasse o x refletido. Deslocasse no domínio k0 o x refletido. Movimento relativo, tem que ser igualzinho, tem que dar o mesmo resultado. A gente verifica isso algebricamente. Suponha que eu substitua k menos k0, faço uma mudança de variável e substitua k menos k0 por L. L vai ser igual a k menos k0. Logo, k0 vai ser k menos L. Então, substituo aqui nessa expressão. Y de k continua o mesmo, vai ser o somatório. Essa varredura aqui é feita para todos os inteiros. L aqui, então, é todos os inteiros menos um deslocamento fixo. Logo, é uma varredura em todos os inteiros. Tem um sinal negativo aqui, mas isso não tem problema nenhum, porque a varredura é para todos os inteiros de qualquer forma. H de k menos k0 é H de L, que multiplica x de k0, que é x de k menos L. Então, fazer a convolução de x
com h é a mesma coisa de fazer a convolução de h com x, dada a natureza do processo, envolver movimento relativo de uma sequência com a outra sequência revertida no tempo e apenas deslocada. Em termos de notação compacta, a gente pode escrever essa expressão aqui como a convolução de x com h no instante k, e denota aqui a convolução, ou a soma de convolução linear, por asterisco. Essa expressão y de k vai ser igual a y de k também, que é a soma de convolução linear entre h e x, ou seja, h asterisco x avaliado em k, convolução da sequência h com a x avaliada em k. Note que k novamente define o deslocamento, né, de uma função em relação a outra. Isso aqui explica para a gente, né, a propriedade de que dois sistemas lineares ligados em série podem ser comutados. Nós vamos ver isso em seguida. Para sistemas lineares invariantes no tempo a tempo contínuo, a gente vai ver que a saída de um sistema associado a uma entrada x pode ser obtida através da integral de convolução linear, da mesma forma que a gente viu no caso em tempo discreto, que a saída podia ser obtida através da soma de convolução linear. Então, qual é a ideia? Eu conheço a família de respostas impulsivas H subscrito T0 de T, associada ao slit a tempo contínuo, que a gente viu que é a aplicação do operador T variante no tempo, que define o sistema, à entrada delta de T menos T0, ou seja, ao delta de Dirac centrado em T0, e essa família, né, indexada aqui por T0, é para T0 pertencente aos reais. É para todo T0 pertencente aos reais. Isso para a gente poder rastrear as possíveis variações de T ao longo do tempo. E a gente viu antes, né, que a saída y de T nada mais é do que a aplicação do operador T linear variante no tempo, possivelmente, à entrada x de T. E viu em aula anterior que a gente pode expressar x de T em função do delta de Dirac. Da seguinte forma, x de T é a integral para todo T0 nos reais de x de T0, que multiplica delta de T menos T0 de T0. Substituindo então o x aqui por essa integral, a gente tem T aplicado a essa integral, e aqui a gente sabe o seguinte, T é um operador linear. A integração é uma operação linear. Dois operadores lineares podem ser comutados. Então eu vou passar o T para dentro da integral. Note que o operador T grande aqui é aplicado a uma função de T nos reais. Então, x de T0 não vai ser afetado por T, só essa, entre aspas, função delta, que é dependente de T. Então, eu vou escrever T da integral como a integral para todo T0 de x de T0 de T de delta de T menos T0, dt0. E a gente definiu T aplicado a delta de T menos T0 como H subscrito T0 de T, ou seja, a família de respostas impulsivas associadas ao slit a tempo contínuo. Então, essa expressão aqui, que eu coloquei em destaque em vermelho, é a chamada integral de convolução linear, no caso geral de sistemas lineares variantes no tempo. É a mesma interpretação que a gente fez para o caso em tempo discreto. Se eu quiser calcular o y para um instante qualquer aqui, por exemplo, t igual a 10, né? Eu conheço toda a família de respostas impulsivas aqui. Vou pesar essas respostas impulsivas avaliadas todas em t igual a 10 e os pesos serão x de T0. A soma aqui está fazendo a ponderação, né? Essa integral está fazendo a ponderação. Nota que eu preciso conhecer todas as respostas impulsivas para poder obter o y de t. No caso de sistemas invariantes do tempo, slits lineares invariantes no tempo, a gente sabe que ht0 de t é igual a h0, aqui que eu não estou denotando, de t menos t0. Então essa expressão aqui é para sistemas lineares invariantes no tempo a tempo contínuo. Essa integral de convolução linear para sistemas invariantes no tempo. É a mesma ideia que a gente viu para tempo discreto. A gente está fazendo essa integral não em t, mas a variável aqui é t0. Então eu mantenho uma função do jeito que está, no caso aqui é o x de t0. Em t0, né, suponha t igual a 0, eu tenho h de menos t0, ou seja, eu reverto o h de t0 no tempo, espelho o h de t0 em relação a t0 igual a 0, e o t, o valor de t aqui, vai dar o deslocamento de x de t0 em relação ao h revertido no tempo. E para um dado deslocamento entre essas duas funções aqui, eu faço essa integral. É a mesma interpretação gráfica
que a gente viu antes para sistemas a tempo discreto. É a mesma história, só que ao invés de fazer somatório, a gente está fazendo uma integral. A mesma coisa vai valer em termos de notação, tá? A gente pode denotar a integral de convolução por asterisco. Y de t vai ser a integral de convolução de x com h avaliada no deslocamento t. Tá, ok? Nota que às vezes é mais comum, né, você encontrar na literatura uma notação que não é tão formal, que é y de t é igual a x de t convoluído asterisco com h de t. Tá? Mas essa notação aqui ela é mais informativa de que você está convoluindo, né, duas funções, né, e o fator de deslocamento de uma em relação à outra é dado aqui por t. Mas é também comum você encontrar essa notação compacta para essa expressão aqui. E da mesma forma que a gente viu antes, movimento relativo à integral de convolução entre x e h, isso vai ser exatamente igual à integral de convolução entre h e x. O que explica também o fato de a gente poder comutar dois sistemas lineares ligados em série. E a gente vai ver isso em seguida. A gente viu então que a saída y de um sistema linear invariante no tempo a tempo discreto pode ser dada pela convolução entre a sequência x com a sequência h avaliada em k, aqui usando a notação compacta. Note que eu estou usando h de k para representar o operador t do sistema. O operador t, no caso de um sistema linear invariante no tempo, ele é completamente caracterizado pela resposta impulsiva h de k. Nada impede você calcular a resposta ao impulso de Kronecker de um sistema não linear. Alguma sequência vai aparecer na saída do sistema. Eu não posso usar, no caso dos sistemas não lineares, essa sequência para inferir propriedades do sistema. Só posso fazer isso quando o sistema for linear. Tá? A gente viu, né? Se a gente conhecer a resposta impulsiva do sistema, ou seja, a resposta do sistema, a entrada delta de k, eu consigo calcular a saída para qualquer x fazendo a soma de convolução linear que a gente definiu antes. Agora vamos ver a ligação em série de sistemas, né? E com base na propriedade que a gente viu, né, que y de k é a convolução de x com h, isso também é igual à convolução de h com x, né, em k, a gente vai concluir que é possível comutar dois sistemas lineares. Então vamos ver isso. Ligação em série de Slits. Eu tenho um sistema T1 ligado em série com o sistema T2. Note que eu estou representando T1 pela resposta impulsiva H1 de K. Esse 1 aqui não tem nada a ver com variância no tempo, é só um indicador da resposta do primeiro sistema. E o H2 aqui, resposta impulsiva do segundo sistema. Nada a ver com variância no tempo, é só um indicador do segundo sistema. Então, o primeiro sistema vai modificar x e produzir uma saída intermediária. Essa saída intermediária vai ser modificada pelo sistema 2 e vai produzir a saída y. Essa saída intermediária é a convolução de x com H1 e a saída y vai ser a convolução dessa saída intermediária com H2. Como é que eu obtenho a resposta impulsiva do sistema equivalente? Eu simplesmente substituo esse x aqui por delta. E na saída aqui eu vou ter o HK, que é a resposta equivalente dessa ligação em série. Se eu aplicar o delta de K à entrada do sistema 1, a saída aqui vai ser o próprio H1 de K. E a gente viu que se a gente alimentar uma sequência x de K a um sistema com resposta H2 de K, essa saída aqui vai ser a convolução de H1 com H2, é a mesma coisa que a gente viu aqui. Então, o sistema equivalente, né, da ligação em série de dois sistemas com resposta H1 de K e H2 de K, nada mais é do que a convolução de H1 com H2 em K. E a gente viu que isso é igual à convolução de H2 com H1, ou seja, eu posso comutar a ordem desses dois sistemas, colocar o H2 primeiro e o H1 depois. Não vai fazer a menor diferença. Se eu voltar novamente, né, esse sinal aqui para x, né, a gente vai obter aqui o y, né? E quem vai ser o y de k? O y de k, então, vai ser a convolução de x com h, né? X com h, que é a resposta impulsiva do sistema equivalente, que vai ser igual à convolução de x com H1 com H2 em k. Eu posso fazer essas convoluções agrupando as sequências par a par, para fazer a soma de convolução linear. Eu posso
convoluir x primeiro com H1, obtenho uma sequência de resposta. Essa sequência de resposta depois eu convoluo com H2. Ou eu posso primeiro convoluir H1 com H2, obtenho a sequência H, depois convoluo com X. Então fica à vontade do freguês, tá ok? Como eu falei, eu posso comutar os sistemas H1 e H2 em ordem, desde que eu garanta que eles sejam lineares. Mesma ideia vai valer para sistemas a tempo contínuo. Exatamente a mesma coisa. Tá? Só substituir o K aqui por T e a gente tem as mesmas propriedades. Vamos verificar agora, mais formalmente, que dois sistemas lineares a tempo contínuo podem ser comutados entre si, ou seja, eu posso trocar a ordem dos dois sistemas. A gente viu que se a gente conhecer a resposta impulsiva H de T de um slit a tempo contínuo, ou seja, invariante no tempo e linear, Y de T, a saída do sistema, pode ser obtida fazendo-se a integral de convolução linear, ou seja, a integral para todo T0 de x de T0 que multiplica H de T menos T0 de T0. E para demonstrar a comutatividade, a gente lança a mão do mesmo recurso que a gente fez no caso em tempo discreto. Vou chamar tal de T menos T0, logo T0 é T menos tal, e escrevo essa expressão agora em tal. H de T menos T0 vai ser igual a H de tal, x de T0 vai ser x de T menos tal, de tal. E a integral é varrida para todo T0 nos reais. Ora, como o T0 varre todos os reais, T menos T0 igual a tal, tal vai varrer todos os reais também. Então isso é a integral para todo tal pertencente aos reais, de H de tal, x de T menos tal, de tal. Se a gente representou esse y de t por y de t de forma compacta, como a convolução de x com h, isso avaliado em t, esse cara pode ser escrito de forma compacta como y de t igual a convolução de h com x em t. E a mesma história em relação à ligação em série. Se eu tenho dois sistemas lineares invariantes no tempo, a tempo contínuo, com respostas H1 e H2 de t, 1 e 2 aqui não tem nada a ver com variância no tempo, é só o indicador da resposta, primeiro sistema e segundo sistema. Como é que eu obtenho a resposta impulsiva do sistema equivalente? Substituo aqui o x por delta. Quando eu substituir x por delta, o y aqui vai ser o h de t. Quem vai ser o h de t? Ora, delta de t aplicado a H1 de t vai resultar aqui uma saída intermediária que é o próprio H1 de t. Então, H1 de t alterado pelo sistema 2, como a gente viu, vai ser a integral de convolução de H1 com H2. Então, o H de t vai ser, de forma compacta aqui, a convolução de H1 com H2 de t, que é igual também a H2 convoluído com H1 em t. Quem é o y de t? O y de t vai ser a convolução de h do sistema equivalente, da resposta impulsiva do sistema equivalente com x. Então vai ser x convoluído com h e h é a convolução de h1 com h2. Posso fazer, como eu falei antes, a integral de convolução com pares de sinal. Posso primeiro convoluir h1 com h2, obtenho h e aí depois eu convoluo esse h com o x, ou eu posso primeiro convoluir o x com o h1 e o resultado dessa convolução eu convoluo com o H2. Então eu posso fazer essas operações par a par. Nós definimos antes sistemas inversos, ou seja, um sistema é inverso do outro se ele desfaz o efeito de um. Então vamos ver o caso em tempo discreto, a mesma ideia para sistemas a tempo contínuo. Vou representar a ligação em série de dois sistemas, um inverso do outro. Então, aqui o H1 é o sistema direto e H2 é o sistema inverso ao H1. A gente viu que para dois sistemas inversos ligados em série, como um sistema desfaz o efeito do outro, x de k vai ser modificado por H1, vai produzir uma saída intermediária, a saída intermediária vai ser modificada por H2, vai desfazer o efeito de H1 e retornar o próprio x de k. Ora, a gente tem então um sistema equivalente cuja convolução entre H1 e H2 em k tem que ser igual ao delta de k. Por quê? O único sistema equivalente tal que x de k convoluído com alguma resposta impulsiva seja o próprio x de k é igual ao delta de k, porque convoluir qualquer sequência com o delta de k
nada mais é do que repetir o próprio x de k. Isso fica claro para a gente pelo conceito de resposta impulsiva. Se a gente tiver um sistema y de k igual a x de k, né? Ou seja, eu repito a entrada na saída, quem é a resposta impulsiva desse sistema? H de k é igual, né, ao delta de k. Só substituir o x por delta. Esse sistema pode atrasar o sinal e esse sistema também pode produzir um atraso no sinal. Na prática, a gente pode, então, aceitar, né, que a resposta impulsiva do sistema equivalente da ligação em série de dois sistemas inversos pode ser um delta de k deslocado por algum valor p, por exemplo. Tá? Tem um deslocamento fixo aqui, eu obtenho o mesmo sinal de saída a menos de um atraso. Aí que teria também, então, ao invés de x de k, seria um x de k menos p. Mas nada mais é do que uma versão atrasada do sinal que foi transmitido aqui no início. Mesma coisa para tempo contínuo, tá? É só substituir aqui o k nos inteiros por t nos reais, é a mesma ideia. Vamos ver um exemplo, tempo discreto de um sistema acumulador. A gente definiu antes o sistema acumulador como y de k é igual ao somatório de L de menos infinito até k de x de L. Qual é a resposta impulsiva desse sistema? É só substituir o x por delta. Quando eu substituir o x por delta, o que eu estou fazendo? Delta de L só vale 1 quando L é igual a 0. Então, quando eu estiver somando aqui de L de menos infinito até menos 1, a resposta é igual a 0. Na hora que eu fizer L igual a 0, delta de 0 é igual a 1, a resposta passa a valer 1. Mas depois, para L maior ou igual a 1, delta volta para 0, a resposta continua em 1. Acumulei 1 e não mudo mais. A resposta do primeiro sistema, vamos supor que é o sistema acumulador, a gente pode escrever aqui de forma compacta como sendo o degrau unitário. E a gente pode ligar em série ao sistema acumulador um sistema que é a diferença atrás. A gente não consegue fazer derivada, né? Em tempo discreto, pode fazer uma diferença atrás. Vou definir o sistema 2 com essa relação entrada e saída. Y de k é igual a x de k menos x de k menos 1. O sistema 2 vai ter resposta impulsiva H2 de k. Aqui é só substituir x por delta. Vai ser delta de k menos delta de k menos 1. O que acontece se eu ligar, né, o sistema 1 com resposta impulsiva H1 em série com H2? Vou fazer a soma de convolução linear entre H1 e H2. Eu vou escrever de forma aqui informal U de K convoluído com H2, que é delta de K menos delta de K menos 1. Aqui eu faço a distributiva, né? U de K convoluído com delta de K é o próprio U de K, é só repetir o U de K, mesma história aqui, né? U de K convoluído com menos delta de k menos 1, linearidade, vira um menos aqui. Convolução de U de k com delta de k menos 1, é só atrasar U de k de uma unidade de tempo. Isso vai ser igual a U de k menos 1. E a gente viu antes que U de k menos U de k menos 1 é igual a delta de k, ou seja, satisfaz a propriedade que a convolução de dois sistemas inversos, H1 e H2, tem que ser igual ao delta de k. No caso em tempo contínuo, é a mesma história. Suponha que você tem uma entrada x de t e dois sistemas inversos com respostas impulsivas H1 de t e H2 de t. Se os sistemas forem inversos, se eu alimentar x de t a ligação em série de dois sistemas inversos, eu vou obter novamente aqui o x de t. Isso indica para a gente que se eu aplicar na entrada do sistema delta de t, a saída do sistema vai ter que ser também o delta de t. Ou seja, o sistema equivalente da ligação em série H1 de t e H2 de t tem que ser o delta de t. Não tem jeito. Então a convolução entre H1 e H2 de t é o próprio delta de t. De forma similar ao que a gente fez aqui no caso em tempo discreto, vamos definir o sistema 1 como sistema integrador, ou seja, H1 de t vai ser integral de menos infinito até t de delta de t, dt, e o sistema diferenciador vai ser o sistema 2. Y de t vai ser derivado em relação ao tempo do x de t. Se eu aplicar o operador do segundo sistema ao resultado da saída do primeiro sistema, quando eu alimento o primeiro sistema com delta, né, que resulta em H1 de t, o que eu obtenho? Eu obtenho d dt. E quem é o x aqui que é aplicado à entrada do segundo sistema? O x vai ser o H1 de t. Então vai ser d dt da integral de menos infinito a t de delta de tal d tal. E isso é igual, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a delta de t. Então o sistema integrador e o sistema diferenciador
são inversos, né? E dessa forma a gente relaciona, né, o conceito de resposta impulsiva com sistemas inversos.